Sala de visita. Conversando agora com o Dr. José Eduardo de Oliveira, ele que é professor, sobre o tema violência na escola. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço a oportunidade de tratar do tema da violência escolar tão relevante para a nossa sociedade. Podemos afirmar com toda certeza que não há classe social, nenhuma condição para a violência na escola? Não. Acontece em todos os lugares? Exato, Dulce. A violência escolar hoje acomete o ambiente escolar da pré-escola à pós-graduação. Ela se manifesta de várias maneiras, né? De várias formas, de maneira plural, mas realmente ela já tomou conta do ambiente escolar. Você é professor da rede pública de ensino. E a violência surge num contexto um pouco diferenciado nesses ambientes. Foi isso que te estimulou a tratar desse assunto, a estudar esse assunto? Sim, com certeza. Eu logo no começo da minha carreira tive a oportunidade de ingressar, como todas as pessoas que iniciam no meio público, muito distante daqui de Ribeirão Preto, numa situação bastante desfavorável, na periferia de São Paulo, no município ali próximo a Carapicuíba, onde eu me deparei por volta de 1999 e 2000 com esta situação de violência na escola. Eu fui ministrar aulas numa comunidade adotada pelo um grupo de pagode na época, e o índice de morte, de bala perdida, de tráfico de drogas, de pedágio no caminho da escola era muito grande. Isso naquele momento me sensibilizou e eu comecei a fazer as minhas pesquisas tentando minimizar essa problemática que eu estava enfrentando ali no meu próprio ambiente de trabalho, né? Então, infelizmente, a escola, que é um ambiente formador, né, formador de pessoas, formador da sociedade, acaba multiplicando esses valores equivocados da sociedade. E você acha que a escola ela deixou de ser vista por essa mesma sociedade como um ambiente sagrado? Porque a escola de hoje é diferente da escola da nossa época, né? Sim, eu creio que sim. Na verdade, a escola era um ambiente fechado, né? Que poucas pessoas tinham acesso, né? Agora, na verdade, eu acho que toda essa violência da sociedade, que primeiro adentrou, eu acho que os muros das nossas casas, das famílias, e essa violência familiar acabou passando para dentro dos muros escolares também. E, a partir da sua experiência, você acha que está aumentando o índice de violência nas escolas? Com certeza. E, infelizmente, ainda as pesquisas têm crescido bastante, os estudos têm crescido bastante. O problema é que a gênese, a causa das violências também é bastante plural. Cada comunidade, cada situação, cada unidade escolar, cada perfil, cada clientela, cada nível de ensino acaba demonstrando um tipo de violência escolar e uma causa para que ela se manifeste naquele momento. E essa causa, ela está sendo tratada? Você acha que os professores e mesmo a sociedade civil têm noção do que está acontecendo e isso está sendo tratado? Talvez não tenha noção da gravidade, do quanto isso é realmente preocupante, né? No que tange aos professores, cabe uma responsabilidade a eles, sim, mas ao mesmo tempo, não querendo fazer uma defesa corporativa, os professores, infelizmente, não estão preparados para enfrentar a violência escolar. Não por culpa deles, mas por uma questão de formação profissional mesmo. A maioria dos cursos de pedagogia, de licenciatura, não constam a questão Não preparam para isso. Então, na verdade, a pessoa estuda num curso de pedagogia ou de licenciatura e não sabendo que vai enfrentar essa situação na sala de aula, no dia a dia. Até porque a violência ela se manifesta na escola de diversas maneiras, né? Exatamente. Qual a mais comum, assim, que a gente pode dizer que é uma violência padrão? Olha, acho que a padrão é a violência verbal, a agressão verbal. O bullying? É diferente. O bullying ele tem algumas características particulares. Primeiro, ele tem que ter uma certa continuidade, né? Um caso de bullying só, um caso de agressão verbal ou de intimidação isolado pode não ser considerado bullying, né? Então, algumas confusões que se tem para o entendimento do bullying. Por exemplo, o bullying ele não pode ter essa diferença hierárquica, né? Do professor para o aluno, do diretor para o professor, ou no ambiente de trabalho. Ele tem que ser entre os pares, ele tem que ser horizontal. Então, o bullying é do professor para o professor, do aluno para o aluno, quando isso quebra essa... Mantendo a hierarquia. Exatamente, né? E também tem que ter uma plateia, tem que ter a intencionalidade, que às vezes eu posso te chamar ali de burra, ou de baixinha, ou de feia, mas não tendo a intenção naquele momento de ser te aquilo magoar. mesmo, né? Exatamente. Aí você pode até se arrepender. O bullying precisa ser repetido, então. Repetido, tem que ser uma algo situação... contínuo. Isso, contínuo, com o mesmo agente causador do bullying e geralmente com a mesma vítima também. E a agressão, então, essa que é mais comum, que é a verbal,
ela também acontece de forma isolada? Não, porque eu acho que a agressão verbal, a questão do xingamento, está um pouco atrelado à cultura, particularmente de unidades de ensino assim que pertencente a classes sociais menos favorecidas um pouco. Assim, a gente percebe que existe a cultura do palavrão, a cultura do xingamento, a cultura da agressão verbal. Isso está muito ligado à educação, ao berço, aquilo que vem de casa. Exatamente, ao ambiente familiar, familiar. aquilo que a criança está reproduzindo na escola, ela traz o modelo, né? Exatamente, aquela cultura de casa, de como o pai, a mãe e os irmãos se tratam naquele ambiente. Com certeza. E como é que os diretores, os professores hoje, você acha que eles são complacentes? Como é que eles estão lidando com essa questão da violência na escola? Eu acho que de maneira assim, bastante complicada. Realmente, a escola ainda vê a violência escolar como se ela não fosse um problema educacional. Quando você entrevista, em algumas pesquisas que eu tive a oportunidade de coordenar, conversa com algum diretor, ou coordenador pedagógico, ou supervisor de ensino, professores, funcionários escolares, eles acham que a violência escolar ou é um problema da polícia, da sociedade, isso, da sociedade, ou do conselho tutelar, ou da vara da infância e da juventude, ou que está da medicina, da psicologia, e nunca é um problema pedagógico, nunca é um problema educacional. Ou seja, o menino... Mas isso é muito sério, exato, então, essa visão. Exato. O menino brigou dentro da escola, liga 190. E não, a violência escolar é, sobretudo, um problema de educação, um problema da educação, ou seja, é um problema educacional. Então, a escola, na verdade, ela precisaria, primeiro, entender, aceitar, porque também ainda existe uma certa resistência de, por exemplo, as pessoas que comandam a educação e os próprios diretores de escola também, de assumir que a escola que está sob a sua tutela é uma escola violenta, né? E talvez o primeiro passo fosse esse. A aceitação, a aceitação disso tudo, né? E aí aceitar ajuda, né? Existem vários grupos, vários profissionais, várias pessoas que se dispõem a auxiliar esse processo todo, né? A começar a estudar. O ambiente é um universo de pesquisa, um universo de estudo, um universo de conhecimento, né? Então talvez o primeiro passo fosse isso, a aceitação de que a violência existe, ela é grave, os índices são altíssimos e a educação, de maneira geral, ela tem vários gargalos, né? Infraestrutura, investimento, falta de professor. Salas superlotadas. Sala superlotada, mas eu não tenho medo nenhum de dizer que o maior gargalo que existe hoje em dia é a questão da violência, porque é essa que faz acontecer o abandono da carreira docente, o abandono da escola pelo aluno, da família, né? Então, eu acho que esse talvez seja o maior obstáculo didático-pedagógico da atualidade. Agora, quando a gente pensa que o professor, o diretor, enfim, que o sistema educacional como um todo não aceita tratar a questão da violência como algo inerente, né, à educação e que está dentro da escola, o que a gente pode esperar então disso? Como é que isso pode ser resolvido? A gente pode imaginar que eles não estão preparados para lidar com a situação? Sim, exatamente. Preparados não estão mesmo, né? Eu já fiz várias reuniões assim do nosso grupo de apoio, às vezes só com diretores de escola, e realmente essa resistência em aceitar: a minha escola está com problema, a minha escola eu preciso de ajuda, a minha escola é violenta. Eles sentem medo, professor? Eu acho que sim. Geralmente é um medo da própria imprensa, da própria mídia, tudo, exatamente, né? O grande problema hoje em dia é aceitar que a escola é um ambiente de tráfico de drogas. Isso é bastante complicado, até pra gente, né? Sem e às vezes a dúvida. gente imagina que essa escola é só aquela escola periférica, só aquela escola problemática, e não. As escolas particulares, se você entrar em qualquer banheiro, em horário de intervalo, no ensino fundamental, no ensino médio... Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos, a depredação, um cigarro de maconha aceso, crianças ou adolescentes brigando, se desentendendo. Então, é muito típico isso hoje no ambiente escolar. Então, perpassa pela aceitação. E você acha que o advento da tecnologia, da facilidade da informação, da velocidade que todas as coisas hoje têm, isso contribui para o aumento dessa violência, para o tráfico? Sim, de uma certa forma, isso acelera? Eu acho que tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia dispõe mais conhecimento, mais acesso. Então, se o professor quisesse utilizar isso para trabalhar em sala de aula, discutir o bullying, discutir a questão da violência, discutir a questão das consequências de tudo isso, seria ótimo, seria um lado positivo. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia também traz a questão da violência tecnológica, do próprio cyberbullying, né? Hoje as crianças estão muito mais conectadas, né? É verdade. Vivem com o tablet, com o celular, vivem online, vivem nas redes sociais, vivem batendo papo. Então acaba que esse tipo de violência acaba fugindo um pouco do controle do professor,
e da família principalmente, porque às vezes a criança está sofrendo um cyberbullying e o acesso a isso é mais complicado. Ninguém sabe. E ninguém sabe, exatamente. Agora, muitas vezes a escola, ela também omite, não divulga, não registra casos de violência. Essa omissão é extremamente prejudicial. Como é que a gente lida com isso? Não, isso é uma situação bastante complicada. Para que uma escola geralmente registre algum caso de violência, só aquela violência grave. É só realmente quando existe um desentendimento, uma briga, sai sangue, ou se encontrou droga, ou arma branca, ou arma de fogo na escola. Fora isso, é tomado como situação comum, como desentendimento. Raramente isso é registrado em nível de polícia, em nível de conselho tutelar ou vara da infância e da juventude. Talvez um receio realmente aí de alguma punição, ou de alguma advertência. Ou disposição mesmo. Mas a escola talvez não tenha essa responsabilidade também de ter ou essa visão, né, de como... Exato, né? Na verdade, ela não tem como se bloquear de toda essa problemática da violência. A violência ela é comum dos ambientes sociais e a escola é um espaço coletivo, não tem jeito. Em todos esses seus estudos, o trabalho que você tem feito em diversas escolas, o que você colocaria como prevenção ou algo que pudesse ser, colocado de imediato para diminuir a violência na escola? Eu acho que uma das coisas é o protagonismo do juvenil. É realmente você fazer com a criança, que o adolescente participe mais do ambiente escolar e participe mais da sua própria aprendizagem. Um segundo passo talvez fosse aproximar também, tudo esbarra nessa questão da aproximação da própria família da escola. A família se distanciou muito. Né? Sem dúvida. A família hoje delega a educação para a escola, toma, o filho é seu, toma conta e me entrega ele pronto no final do dia, preferencialmente de banho tomado, e não é bem assim que as coisas acontecem. Né? A família, eu acho que ela deixou um pouco de fazer o papel que ela precisa fazer. Está cumprindo totalmente a responsabilidade da educação. Eu vejo muito essa coisa de pai e mãe, eu quero ser o melhor amigo do meu filho, isso é muito bom. Que o pai seja o melhor amigo, a mãe seja a melhor amiga, mas não pode esquecer de ser pai e de ser mãe também. Existem algumas coisas inerentes disso que é diferente da responsabilidade do melhor amigo só. Professor, você acha que as autoridades dos professores em sala, a autoridade do professor em sala de aula mudou? Sim, com certeza. O professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula, de maneira geral. Eu acho que por N fatores, né? O próprio reconhecimento da profissão também caiu bastante, né? A visão dos pais, a visão dos alunos hoje em dia em relação à figura do professor mudou bastante. Antigamente, a gente chamava um pai e uma mãe para falar sobre o comportamento, sobre a nota do aluno na escola. O pai nos ajudava, né? Era uma parceria. E a educação é isso, né? A educação é essa parceria família-escola. Hoje em dia, a escola, ela às vezes tem o receio de contar com a família, você trazer o pai e uma mãe, e esse pai e uma mãe às vezes vem com mais violência ainda, vem proteger o filho, às vezes acusando o professor. Acusa o professor, às vezes chega até a agredir verbalmente, às vezes Você acha que essa postura, às vezes, da família, que incentiva ou estimula, às vezes, a agressão contra o professor? Não, com certeza. Na verdade, assim, eu acho que é uma quebra de valores aí do ambiente familiar que está bastante deteriorado, né? As famílias hoje em dia parecem desestruturadas. E quando eu falo em desestruturação, eu não falo daquela família pai e mãe, cachorro, gatinho, heterossexual. Não, a família ela pode ter qualquer constituição que seja, né? Mas que tenha valores, que as pessoas se respeitem mutuamente, né? Que tenham valores éticos de comportamento, né? Dentro do ambiente familiar. Eu acho que isso é fundamental, seja lá como essa família for formada. Muito obrigada pela sua participação e um assunto que a gente precisa voltar ainda, com certeza, né? Eu que agradeço. Eu acabo de conversar sobre violência na escola com o professor José Eduardo de Oliveira. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informação para você. Até lá. Sala de Visita.